E aí, criativos, tudo bem com vocês? Bem, hoje o passo a passo vai ser dessa arte aqui que criou bastante repercussão nas minhas redes sociais, elogiando, tendo bastante feedbacks e fazendo muitas perguntas de como eu fiz, né, alguns dos detalhes aqui desta arte. Então, hoje eu vou estar mostrando o passo a passo dessa arte aqui para vocês. Vamos embora? Então, eu iniciei essa arte aqui é, colocando esse background aqui de praia, né? Porque como já o próprio nome diz aqui, ó, Praia do Gigante, que era o nome do evento, né? Então eu precisei, né, tá incluindo alguma coisa de praia, né? E nada mais justo do que um fundo, né? Com mar, com areia, com céu. Então, e com bastante cores vivas, né? Então eu decidi já iniciar essa minha arte já com um background aqui de uma foto de uma praia, né? Essa foto ela veio aqui, né? Como ela se encontra e depois eu fui fazendo alguns ajustes, né? Para ver como é que ficaria. Então aqui eu utilizei aqui os levels, né? Os níveis. Eu dei um pouquinho uma saturada nela para deixar um pouquinho mais forte, com contrastes e cores mais fortes mesmo. E utilizei aqui o desfoque gaussiano, né? O Gaussian Blur, que eu queria deixar ela um pouquinho mais desfocada. Não seria o meu foco principal para essa arte. Utilizei aqui também um vetor de raios, tá? Esse vetorzinho aqui, eu gosto de usar ele em muitas artes, né? Às vezes para dar um destaque central, alguma coisa assim. Eu gosto de sempre estar com coisas muito centralizadas. Em todas as minhas artes que vocês podem ver, sempre vão ter elementos bem centralizados, tá? E esse vetor aqui eu já deixo ele já até salvo em algum lugarzinho nas minhas pastas, porque eu costumo utilizar ele bastante, né? Em alguns materiais. Então, a boia. Sempre me perguntaram bastante sobre essa boia. Mas, Renato, por que você utilizou uma boia nessa arte? Eu não sei dizer bem ao certo o porquê que eu utilizei. Então eu fui juntando elementos que eu achava que ficariam bonitos com relação à troca de cores, com tonalidades, a cor da pele dos artistas e que eu poderia estar trabalhando isso e porque boia faz parte do mundo, digamos, de praia, de piscina, de sol, desse clima bem verão mesmo, né? Então decidi realmente usar uma boia. Essa boia aqui, ela veio como ela está aqui, tá? Com essa cor mesmo. Então, porém, eu não queria utilizar essa cor, né? Então eu fui lá e utilizei o Hue Saturation. E aí eu troquei essa cor, né? Que eu queria justamente esse tom de laranja dela. Aqui, então, o próximo passo seriam as imagens dos artistas, né? O primeiro artista, ele veio como está aqui também, tá? Eu não fiz nenhuma alteração nele, ó, pode ver que eu só fiz tem um recorte aqui da foto, tá? Não tem nenhum tratamento ainda nela. E depois eu fui fazendo alguns ajustes. Shadows e highlights, vocês podem ver que eu utilizo bastante nos tratamentos, né, dos artistas, das pessoas, né, objetos, pessoas. Gosto de utilizar bastante porque eu consigo tirar aquelas sombrinhas, mostrar alguns detalhes, ajustar um pouquinho também a luz, né? Deixando a imagem um pouquinho mais bonita, tá? Isso são ajustes, assim, de percepção de cada um, tá? Isso não existe uma regra, tá? Então isso vai do gosto realmente de cada um, tá? Aqui eu utilizei o Selective Color, né? Seleção de cores. Pode ver que não teve muita diferença, ó. Eu só quis deixar uma tonalidade diferente do que veio a foto original. E aqui eu trabalhei novamente com os meus Inner Shadows. Eu gosto de utilizar bastante, porque eu consigo colocar alguns efeitozinhos aqui, ó. Por exemplo, eu quis colocar um pouquinho mais de sombra, né? Por alguns ângulos aqui do meu artista. E eu também utilizei o Inner Shadow para botar um pouco de luz também, que eu queria um pouquinho mais de luz também, tá? Lembrando que esse não é o meio mais eficaz e o meio mais perfeito de se incluir luz e sombra numa imagem, tá?
Como eu sempre menciono, eu não sou expert em Photoshop, tá? E porém eu consigo com esses truquezinhos dar um pouquinho mais de realidade nesses meus efeitos, tá? Mas com filtros e ajustes bem simples que todo mundo pode estar fazendo. Isso só vai depender mais da percepção de cada um também, tá? Incluí então os meus dois inner shadows aqui, um com sombra e o outro, né, com um pouquinho mais de luz. E aí eu fui para o meu segundo artista. Meu segundo artista, eu também fiz aqui, ó, shadows e highlights, que eu quis deixar ele um pouquinho mais claro, porque daí, como eu trabalhei primeiro esse meu artista aqui, eu quis deixar então o segundo com as mesmas cores, as mesmas tonalidades, a mesma luz, a mesma sombra, tá? Então, utilizei o Shadows e Highlights, Selective Color, pode ver também não deu muita diferença, porque eu já consegui, só com Shadows e Highlights, eu consegui deixar com as cores aproximadas do meu artista principal aqui. Utilizei novamente o Inner Shadow com luz e o Inner Shadow com sombra. Também é bem suave esses daqui, tá? Porém, essa foto aqui desse artista, eu tive que fazer um pequeno trabalhinho. Vou abrir aqui para mostrar para vocês. Podem ver aqui, ó, que eu tenho duas layers aqui separadas. Uma que tem um corpo e uma que vai ter só uma cabeça. O que que eu fiz aqui, ó? A cabeça original aqui desse meu primeiro corpo aqui, ó, ele era uma cabeça mais séria, uma cabeça, né, o que estava mostrando um semblante mais sério, que não, para mim não estava combinando, não estava casando muito com a arte, né? Então o que que eu resolvi fazer? Eu incluí uma cabeça de uma outra foto do mesmo press kit que ele tinha, ó. E aí o que que eu fiz aqui? Eu só criei, né, a máscara, eu tirei o que que eu não queria que aparecesse, criei uma outra layer aqui com máscara também, né, incluindo a cabeça por cima, e fui apagando aqui, ó, as partezinhas que eu não queria que aparecesse e ficassem unidas, né, pela tom de pele, pelos elementos aqui da gola, aparecesse o dedo, as sombras, deixasse tudo um pouquinho mais real. Pode ver que ela ficou bem juntinha, ó. E aí eu deixei então esse rosto aqui, essa cabeça, junto com esse corpo aqui, porque eu achei que ficou mais harmonioso, tá? Vamos então para o próximo elemento. Aqui. Eu vou deixar esse aqui para o final, porque eu acho que é uma das coisas que mais me perguntaram, tá? Vou deixar esse aqui para depois. Vamos aos cocos, os elementos aqui, ó, elementos tropicais. Esse aqui ela é uma imagem, tá, de um coco, onde eu fiz, né, o recorte dela, criei uma máscara normal. Aqui não tem nenhum tratamento nessa minha imagem, tá? Aqui eu coloquei, né, alguns ajustes aqui, ó, de inner shadow também, ó, drop shadow, sombra, incluí um pouquinho, selective color e os shadows e highlights. E depois eu fui só duplicando, né, esses meus cocos aqui, ó. Pode ver que estão com o mesmo efeito, tá? Se trata também aqui, ó, da mesma imagem. Eu boto somente uma posição diferente, que apareça algum ângulo diferente dela, para que ela fique uma imagem diferente das outras, das demais. Aqui também a mesma coisa, ó. Pode ver que é o mesmo, com os mesmos efeitos também. Aqui eu utilizei a boia novamente, eu repliquei ela, utilizei, tá com os mesmos efeitos da boia daqui de trás. E aqui eu utilizei algumas folhas de coqueiro. Aqui eu utilizei o Hue Saturation, ó, que eu quis deixar então essa tonalidade verde um pouco mais próxima das daqui do coco também. E aqui mais uma folha também de coqueiro. Deixando então todos os elementos combinando. Pode ver que as tonalidades de verdes aqui elas estão bem combinando aqui com as folhas de coqueiro. Aqui eu quis colocar um pouquinho de luz nesse meu canto aqui do direito,
tá? Eu utilizei o Blend Mode de Hard Light para deixar ele com um toque mesmo de que ele fosse uma luz, que ele tivesse emergindo nos objetos mesmo. Utilizei aqui também um blend aqui de Selective Color, que eu queria deixar uma coloração diferente em todos os objetos ao mesmo tempo, ó. Que eu achei bonito, tá? Isso foi questão de gosto mesmo. E eu utilizei aqui uma imagem como textura com um Blend Mode aqui de Color Dodge, tá? Essa imagem aqui a gente costuma chamar de grunge, alguma coisa assim. Essa daqui eu peguei no Shutterstock, tá? Você encontra também bastante imagens dessas daqui no Google mesmo, né? Procurando como background grunge, alguma coisa nesse sentido, tá? Essas imagens aqui, elas são muito boas de estar se utilizando para fazer mesmo aquela finalização da arte, né? Deixando ela com uma textura, um aspecto diferente, tá? E aqui eu utilizei então ela, né, com Color Dodge, deixei a opacidade dela nos 65%, ó. Pode ver que aqui ela deixa bastante detalhezinhos aqui, ó, na minha arte, em todo o espaço, ó. Isso não se aplica a qualquer arte, tá? Qualquer fundo, qualquer cor. Você tem que ir testando mesmo aqui os blend, tá? E ver qual que você vai gostar mais e qual que, né, vai se encaixar mais com o seu gosto, com a sua arte. Aqui eu utilizei também, ó, mais essa camadinha aqui, tá? Que ela é um radial mesmo aqui, ó, de gradiente, que é do transparente para alguma tonalidade de cor. Aqui eu coloquei essa cor aqui, que ele é um azul escuro, né? Um azul marinho, bem forte, bem escuro mesmo. E eu utilizei o Blend Mode de Overlay, e aqui também a opacidade de 83%. Bom, agora então vamos lá para aquele detalhe da placa, né? Que todo mundo me pergunta, né? Vamos. Aqui eu utilizei então cordas. Ó, pode ver que são 4 cordas, né? Que eu utilizei aqui. Elas são do mesmo objeto, tá? Essas cordas aqui, ó. Aqui a imagem não vai aparecer muito aqui nas layers, tá? Porque ela é bem fininha mesmo. Pode ver que eu peguei, eu tenho só um pedaço aqui dela. E aí eu fiz a união de 2 pedaços desse aqui para ter uma corda um pouquinho maior, tá? E aí eu fui utilizando alguns filtrozinhos aqui, como Shadows e Highlights aqui, ó. Para eu deixar a tonalidade dela com a sombra um pouquinho mais escura e com a luz mais acentuada também. Então eu utilizei isso em todas as minhas cordas. Para ficar com esse efeito aqui bem bacana, tá? Bom, então a placa. Vou entrar aqui no arquivo dela, na layer dela, e mostrar para vocês aqui como é que eu fiz. Não tem muito mistério, tá? Ela não foi utilizado de grandes macetes ou de grandes efeitos, tá? Mas ela ficou bem bacana, realmente. Aqui é uma imagem normal, tá? De background, né? Textura de madeira mesmo. Aqui não tem tratamento nenhum nela. Aqui, eu utilizei aqui, ó, esse layer style bevel emboss, ó, simplesmente, tá? Coloquei algumas configurações aqui, né, que eu achei que ficariam bacana, ó. Você pode fazer vários ajustes pela questão até de aqui, ó, de cores, tá? Você pode alterar todos esses itens aqui até chegar no perfil desejado, tá? Mas eu já tenho mais ou menos sempre na minha cabeça como é que eu vou estar utilizando isso, tá? Então, um dos principais elementos, né, dessa minha placa aqui, um dos efeitos visuais, é justamente utilizando esse style do Bevel Emboss. Bom, eu criei também, antes de mais nada, né, eu fiz aqui, ó, eu tenho o logo, tá? Que tinha sido feito aqui, então, para esse evento. Eu criei, ó, pode ver, uma outra layer aqui, ó, que ele cria um contorno, tá? Todo chapado mesmo. Eu não vou estar utilizando esse contorno.
para eu estar fazendo aqui, ó, a máscara do meu background de madeira. Pode ver aqui o meu background de madeira, essa minha máscara, eu fiz por cima desse meu contorno grande do próprio logo, tá? Foi através dele aqui. Eu peguei então esse meu logo, utilizei o Blend Mode de Hard Light, tá? Eu criei aqui, ó, Inner Shadow e Outer Glow. Que isso também vocês encontram tudo aqui, ó. Ó, Inner Shadow e Outer Glow, tá? Misturei as configurações aqui também certinho como eu queria, ó. Esse efeitozinho realmente de que a madeira está talhada, ele é com esse Inner Shadow aqui, ó. Eu utilizei o Blend Mode de Linear Burn. Aqui eu só fui ajustando a opacidade, escolhi sempre alguma tonalidade próxima daquela que eu já estou utilizando aqui nessa minha arte. E ele dá esse efeito bem bacana aqui. E aqui acima eu incluí mais uma layer aqui, criei uma máscara. E aqui eu botei o Blend Mode de Linear Dodge, tá? Que ele vai me deixar esse tom aqui um pouquinho mais de luz na parte de cima. Bom, e aí finalizou, então, a minha placa. E aqui eu utilizei só, então, o Drop Shadow aqui, ó, né? Colocando uma sombra mesmo atrás da minha placa. Aqui nos dois também. Essa sombrinha aqui, ela é para pegar aqui, ó, a parte da placa que fica por cima das cordas, ó. Então eu criei uma máscara nessa minha sombra da placa para que ficasse somente em cima das cordas, ó. Porque não teria sentido de eu deixar muita sombra atrás deles aqui, pegando na frente deles também, tá? E aqui eu criei, né, eu peguei uma imagem aqui, ó. Ela é tipo um reflexo de luz, de sol, tá? E aí eu utilizei o Blend Mode de Screen, coloquei acima da placa para dar esse efeito bacana. Utilizei uma máscara aqui, ó, porque ela tava com alguns cantos aqui que ficaram meio retinhos. Apaguei e utilizei então com o Blend Mode de Screen aqui nela. E aí ficou pronta então a minha arte, né? Claro, utilizando aqui, adicionando todas as minhas informações do material, né? Que eu precisava constar que o cliente me pediu. E aí, gostou desse passo a passo? Se curtiu então, dá uma curtidinha, um joinha ali embaixo, se inscreva no canal, que logo mais eu vou estar enviando mais vídeos aqui para vocês conferirem e aprenderem um pouquinho do meu passo a passo, dos meus processos criativos aqui mostrando para vocês. Beleza? Valeu, galera, e até a próxima.